Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Nossa aula de hoje vai falar do domínio inconsciente do medo. Finalmente, vamos começar a nossa jornada de expansão de consciência para que a gente comece a ter uma noção da nossa insegurança psicológica. Antes de tudo, quero dizer que é natural na nossa realidade, tá? Que a gente tenha uma gama de inseguranças atuando em certo nível muito grande e que não que nós nos devamos, que nós devamos, tá certo em português? Agora eu estou confundindo com o italiano. Que na nossa condição a gente tenha um nível de inconsciência, é tranquilo, tá? Então, vejam, o que nós vamos trabalhar aqui é para que a gente desenvolva. Primeiro, não se assustem pelo fato dessa inconsciência. Segundo, vamos trabalhar para o despertar consciencial. Esse é o nosso objetivo e a gente começa agora a nossa jornada, né, voltada para conscientizar esses nossos medos, a nossa insegurança psicológica. Então vamos lá, né? Vocês já pararam para pensar que esse inconsciente nosso pode guardar muita insegurança, muito medo? O problema, tá? Eu gosto de usar essa imagem porque essas correntes, né? Vamos dizer que estão aqui nessa imagem, elas são invisíveis. Então, nós estamos presos, mas nós geralmente não sabemos a que nós estamos acorrentados. A gente tem um mundo todo pela frente, a gente tem milhões de coisas para desbravar, mas estamos verdadeiramente presos a questões que não conseguimos identificar. É por isso que nós vamos partir dentro desse processo, né, tentando identificar essa insegurança. Porque nós temos que primeiro saber que, vamos lá, se nós temos aí, né, que o ser humano, é quase nada consciente, por isso que a gente traz essa postura socrática, né? Eu só sei que nada sei. Gente, essa é uma postura que para o ego ela é fundamental, tá? Então Sócrates já dizia isso lá, bem antes de Cristo. E a gente ainda duvida, achando que tudo sabe, quando, na verdade, a postura de se colocar como só sei que nada sei pode nos ajudar no desenvolvimento da nossa consciência. Porque o fato de achar que sabe é já uma barreira que o ego coloca para que a gente não veja que não sabe e não possa, assim, desenvolver novos saberes, novos conhecimentos, que não serão saberes completos, mas que serão novos, que serão uma construção daquilo, do ponto onde nós queremos chegar. Então, eu convido todos vocês a essa postura, tá? Então, eu sei disso, não, no meu processo, eu sei que muita gente chega e diz para mim, eu sei que o meu problema é a minha mãe. Caramba, isso é bem normal. As mães, uau, hã? Eu sei que o meu problema é aquilo que me aconteceu com meu pai. Gente, ó, ninguém está aqui para menosprezar as dificuldades que você teve no âmbito familiar. Nós vamos ver que elas são importantíssimas, mas que elas não são sustentadas através da culpa dos genitores, mas dos nossos processos de estruturação interior, que são únicos e que não dependem exclusivamente da atuação do genitor, porque se assim fosse, uma família de 3 irmãos teria sempre os mesmos problemas, porque tem os mesmos genitores com as mesmas doenças, né? Estou falando aqui de doenças psicológicas, né? De infantilidade psicológica. Porque nas nossas vidas, não só os nossos genitores foram infantis, como nós estamos sendo. E quanto mais nós não abrirmos os olhos, o perigo dessa energia continuar se propagando é altíssimo. E é óbvio que nós não queremos isso para os nossos filhos. Você não vive falando daquilo que você sofreu, daquilo que você passou, ok? Então agora vamos fazer atenção que pode ser que você esteja perpetuando sem perceber.
tá? Que é claro que nem os seus pais fizeram de mal, sua família. A sociedade não é que faz de mal, é que ela acredita que é o melhor caminho. Aí a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência, principalmente começando com nós mesmos. Mas o fato é que nós somos inconscientes, e se você ainda não descobriu isso, vamos descobrir nas nossas próximas aulas, ok? Vamos partir dessa perguntinha. Eu quero que você comece a entrar em contato com seus medos, tá? Então, por alguns segundos, tenta se permitir fechar os olhos, tenta se permitir entrar em contato com a primeira coisa que te vem à mente sobre os teus medos. Né? Afinal, eu tenho medo de quê? Porque esse medo, na hora que ele começa a vir para a sua consciência, ele ainda não está claro, mas a gente precisa começar a entrar em contato. Ao longo dos anos em que eu tenho trabalhado com grupos de libertação do medo, né, que nós temos um curso voltado só para a libertação do medo, algumas pessoas chegam nessa primeira pergunta e dizem: "Ah, não tenho medo de nada", né? Outras têm consciência de que vivem presas a medos, mas aquela que pensa que não tem medo de nada, provavelmente é a mais insegura de todas, né? Só que coloca a máscara. E aquela que pensa que tem medo de tudo, provavelmente não está vendo a fonte verdadeira e também não está vendo a sua força. Então, esse é um jogo do inconsciente que nos faz crer em falsas verdades, e é para essas verdades que o nosso curso de educação consciencial quer nos estruturar, para que a gente consiga ir um pouquinho mais a fundo. Eu lembro que eu era uma dessas que tem a postura de que não tenho medo de nada, né. Então, para reforçar, como as minhas posturas sempre foram de enfrentamento, né, então, tem um desafio, enfrento, tem que fazer, faço, mas eram máscaras. Por dentro eu não percebia a desestrutura da insegurança psicológica, que nunca tinha sido olhada. Então, quando eu comecei a ver o medo, eu digo: "Nossa, tô com medo disso, tô com medo daquilo, tô com medo, tô com medo, tô com medo". E no começo era um pouco assustador, porque eu começava a ver, lembra que a gente viu na última aula, né, que o estresse, ele esconde um medo que vai esconder ali um apego, e esses apegos, né, são difíceis de identificar. O medo também, porque é inconsciente, né, pode estar em um nível inconsciente ou não, que a gente pode trabalhar, mas é claro que eles atuam muito mais de forma inconsciente. Então, na hora que você começa a entrar em contato, você diz: "Nossa", né, cai a ficha, começa a cair em si. O nosso eu verdadeiro começa a atuar, porque ele começa a entrar em contato com a realidade. Então ali eu digo: "Uau, e agora eu estou vendo isso e não via", mas a realidade foi sempre essa, né. Então hoje, quando eu lembro que eu não sabia que tinha tido já ataque de pânico, né, então comentei até com vocês em uma das aulas ao vivo, se eu não me engano. Então eu tinha aquelas sensações dificílimas e não sabia que faziam parte dessa concentração de medo dentro da minha psique tão grande, a qual eu estava congelada. E hoje, né, hoje para mim é muito mais fácil ver, no lugar de me sentir frágil, por isso me sinto cada vez mais próxima de um trabalho mais profundo. Então, quando o medo me toma, eu agora vejo, eu não faço de conta que é coragem. Então, outras pessoas vão fazer um movimento diferente, vão sucumbir completamente com o medo, né, sem perceberem a sua força. Então, calma, que cada um de nós tem um processo e nós precisamos ir com calma para a gente se estruturar, porque são anos de trabalho pela frente, é uma vida pela frente, onde você vai ser cada vez mais consciente. Mais para frente a gente vai explicar a consciência, tal e tal, mas o importante é vocês começarem a entrar em contato, né. Eu começo só a pensar, tá, não se preocupem de achar respostas prontas, porque lembra que a gente vai começar pela autoobservação, não é? Eu não vou tentar analisar, eu vou lhe ajudar, porque já tenho, né, um conhecimento dos instrumentos de análise, mas você vai aprender ainda os instrumentos de análise, então você vai começar a observar: "Nossa, será que aquilo que Mirella falou tem sentido por trás de todas as minhas inquietações, tenho medo? Não, é louca".
Tem nada a ver, né? Eu não tô com medo, né? O pessoal que convive comigo fica irritado, né? Meu filho, às vezes meu companheiro, que eu digo: "Tá com medo?" Ele: "Não, eu não tô com medo." Eu digo: "E essa reação de raiva é sinal que tá com medo." E aí eles vão por quê? Porque o ego não quer olhar para o medo, não foi educado a olhar o medo, tá? Então, nosso eu, ele não é educado, mas hoje nós vamos começar a olhar. Gente, vamos nos distanciar do estudo das emoções tradicional, onde a gente tem as 4 emoções básicas ou onde a gente tem tantos estudos de emoções. Eu não quero falar em emoções, eu quero falar em energia, tá? Então, eu quero partir para vocês do pressuposto, para nossa educação para a expansão de consciência, de que atuam na nossa vida uma linha de energia que tem 2 polos, tá? Eu posso até dizer que são 2 energias, mas a verdade é que é uma linha só. Então, imagina que nessa linha de energia, essa nossa estrada, nossa linha de energia, nosso caminho. Quando eu consigo ir adiante com confiança, eu não tenho sintoma, eu não tenho adoecimento, eu tenho fé, eu tenho amor, eu tenho paz, eu tenho tranquilidade. Quando eu sou pega por qualquer medo, eu tenho tendência a não ir adiante, tenho tendência a permanecer onde eu estou. Ou tentar voltar atrás, porque eu tenho medo do novo. Então, veja, é uma postura que nós temos perante essa linha. Uma é medo, a outra é amor. Então, o medo nos impede de ir atrás dos nossos sonhos. O medo nos impede de viver verdadeiramente a nossa identidade, aquilo que nós viemos fazer ao mundo. Por quê? Porque pode assustar, porque aquilo pode ser diferente daquilo que eu estou habituado. Minha família pode ter dito que, ai, não. Imagina uma criança bem talentosa, né? Uma criança muito criativa, por exemplo, que tem a arte, né, nas mãos, na alma, e que ela vai seguir uma vida completamente diferente. Então, quando ela sente aquele chamado interior, ela pensa que ele é completamente esbalhado, como se diz, que é completamente errado. Então, se esse caminho é errado, não, não, eu volto e fico aqui, a pessoa fica na onde? Na dor. Então, veja, eu tenho medo de enfrentar, de ouvir a minha intuição. Eu tenho medo de seguir a minha intuição. Eu tenho medo de fazer a minha jornada. Então, o tempo todo eu estou nessas 2 linhas, nessa linha, né, nesses 2 polos. Medo, que me segura, amor, confiança, né? Medo, insegurança, amor, confiança. E eu fico o tempo todo. Quando você está bem, nem preciso te dizer que você está bem, né? Uau, você faz tudo, realiza. Quando você está no medo, sua vida paralisa. Você não se sente capaz e aí vai. Então, quero que hoje a gente entenda essa energia, para a gente entender como é que a gente atua nessas energias. Então, quando a gente vai para o lado de lá dessa linha, eu estou no amor, nessa energia de vida. Então, eu deixo me fluir tudo que é bom, como eu falei para vocês, né? Paz, tranquilidade. Eu estou sempre em contato com algo verdadeiro e saudável. No medo, ele é energia de morte. Veja, porque como energia de morte, ele nos projeta para um contrafluxo. Eu não vou no fluxo natural da vida para onde a força me leva, essa energia. Eu vou o tempo todo na direção contrária e gasto energia para danado. Sofro muito, tá? Então, veja, aqui é uma pulsão de morte, né? Se a gente quiser citar Freud, aqui uma pulsão de vida. Então, esse contraste, eu estou tentando convidar vocês a pensarem que ele está presente na vida o tempo todo, tá? Se eu tiver que gravar uma aula e eu tiver com medo, eu posso desistir. Não posso? E isso eu fui presa por qual energia? Eu estava aqui, ó, massa, vou gravar uma aula em italiano para mim, que é o desafio, né? Eu vou gravar aqui uma aula em italiano. Não, não, não tem para quê, não tem pressa, gravo daqui uns anos, né? Então, veja, eu vou no contrafluxo. E esse contrafluxo porta muito sofrimento, muita perda de energia, porque tinha uma força te puxando para ir para o outro lado, que você não seguiu, que você decidiu não seguir por causa do medo. Veja, outra coisa importante para a gente saber nessa nossa lição, tá? Porque o medo é uma energia natural, ele é um instinto de conservação.
Então, desde que o homem é homem, ou desde que os animais são animais, eles têm instinto. E se a gente for ver, esse instinto ele está presente o tempo inteiro. Então, nós nos protegemos. Se a gente for atravessar uma rua e a gente vê que um carro está se aproximando, e a gente não tinha visto aquele carro, o que que acontece? Se ativa dentro de nós um mecanismo, e esse mecanismo, sem que a gente nem pense, ele nos faz correr, ele nos faz atravessar a rua para que a gente não corra risco de vida. Então, esse é o medo ligado a esse instinto. O que nós vamos trabalhar é o medo decorrente da preservação, não da vida, mas do ego adoecido, ok? Esse medo é decorrente da nossa infância psicológica, é decorrente daquelas nossas dificuldades, dos nossos transtornos psicológicos. Então, lembrem, nós, durante o nosso curso, do nosso percurso, nós vamos trabalhar a insegurança psicológica decorrente da nossa imaturidade. Não são medos reais, porque o medo ele pode ser tanto real como imaginário, mas nós o projetamos porque tem um convite interior para a cura que nós ainda não conseguimos seguir. Então, comecem a pensar nessa energia e comecem a lembrar, pô, Mirella está me dizendo que eu vou trabalhar um medo que está sendo defendido pelo meu ego infantil, pelo meu ego adoecido. Então, é um caminho que é um convite importantíssimo, tá? Então, veja, quando nós estamos adoecidos, os medos ficam gigantescos, tá? Gigantescos. Então, eu posso ser ativada por situações que elas não são reais, mas elas estão me convidando a olhar para uma realidade interior que necessita, que está clamando por cura. Essa necessidade interior, eu posso até aprender a trabalhar, né? Por exemplo, o sintoma de pânico, como eu falei para vocês. Tem várias estratégias que nós podemos trabalhar. Eu mesma, depois que descobri, né, que já tinha tanto tempo, cada vez que eu era convidada por essa energia de morte, que é uma coisa terrível interior, né? Que parece que o mundo fica pequeno, estreito, você parece que enlouquece ali em aquele segundo. E se você não tiver a consciência, você não sai, mas você pode, no lugar de sair, você pode entrar para desbloquear a energia real da onde você está congelado. Vou dar um exemplo prático, né? Como se diz aqui na Itália, facciamo un esempio pratico. Do que eu estou falando? Eu estou dizendo que, por exemplo, depois que eu comecei a trabalhar esses sintomas de pânico, eles começaram a ficar mais na superfície. Então, qualquer coisa, começou a ativá-los. Então, na hora que eu comecei a trabalhar essas ativações, geralmente eu estava em lugares que não me permitiam, ou que eu não me permiti fazer o trabalho psicológico que era necessário. Então, comecei a estudar aquela energia. E conseguia sair, né, eu disse: "Uau, tô conseguindo sair rapidamente". Só que mesmo saindo rapidamente, olha que interessante, a energia foi ficando cada vez mais na superfície. Ela estava lá no inconsciente, ela só era acessada quando tinha um tremor muito forte na consciência, que aí aquela energia do inconsciente saía. Depois ela foi se aproximando da superfície, aí qualquer coisa estava ativando esse sintoma. Então ontem, né, eu fui começando a estudar a mensagem do pânico. Primeiro começava só quando tampava meu ouvido, e dava uma sensação de desespero terrível, como se eu fosse ficar com o ouvido tampado o resto da vida. Ou quando tampava meu nariz, que era um outro incômodo muito grande, que eu não tinha controle, né, mas se eu tivesse um remédio perto para desentupir, ok, fico tranquila. Mas o ouvido não tem um remédio que ele, né, ou se você tampar o ouvido, por exemplo, com uma crise de sinusite, paciência, que são dias. Então veja, eu comecei a ver, opa, tem a ver com o controle, tem a ver com situações em que eu tenho medo que aquilo ali dure para sempre. Então, comecei a fazer associações. E quando essa energia chegou para a superfície, chegou uma hora que eu estava olhando o celular e estava assim com o celular colorido, o celular ficou preto e branco.
o celular ficou tudo preto e branco, se ativou uma função sozinha, e eu comecei a olhar para aquilo ali, e eu vi que se eu me concentrasse naquele preto e branco, eu ficava desesperada, porque era como se ele nunca mais fosse ficar colorido. Olha, então de repente eu que só ficava em pânico, né, algumas vezes comecei a reproduzir e eu de certa forma comecei a ter consciência, então quando eu olhava para o celular eu digo: "Se eu continuar olhando, eu consigo acessar". E aí eu fui, né, quando eu óbvio, fui desbloquear, isso é uma coisa que vocês vão aprender mais pra frente, porque eu sabia sair. Então, na hora que eu entrei no pânico, lembro que estava meu filho do lado, que também estuda, também trabalha comigo essas questões já há alguns anos, e eu disse: "Tô entrando no pânico". Ele olhou assim pra mim, estava a mesa cheia, que a gente estava, num bar, e quando a gente estava fazendo esse lanche, que o bar aqui é como uma lanchonete, né. E então a gente estava fazendo esse lanche, eu respirei, levantei e passou. Mas aí quando eu cheguei em casa eu disse para ele: "Ó, tá cada vez mais na superfície, precisamos desbloquear, então vamos entrar". E aí quando eu entrei, naquela energia, né, Mirela, como é que entra? Depois eu vou explicar com calma para vocês, pessoal que já é aluno sabe, a gente começa a trabalhar para que vocês tenham essa capacidade sozinhos, né, de liberar essas energias. Então no lugar de trabalhar a mudança fora, eu fui trabalhar o acesso dentro. Então acessei, né, disse: "Vou entrar nisso aqui". Ele me ajudou com as técnicas que ele conhece e, eu voltei para um momento, né, algumas pessoas vão saber, mas eu passei, por uma situação de um aborto aos 16 anos, e esse aborto foi um aborto em que a minha família me levou sem que eu soubesse para aquela clínica, então foi uma situação traumática muito, muito forte. Mas eu não tenho, ainda a total dimensão do trauma, eu vou tendo aos poucos, mesmo fazendo mais de 20 anos. Então, nesse episódio, eu voltei para o momento em que eu estava saindo na maca. Quando você sai de uma clínica de aborto na maca, você sai com anestesia. E você é uma imagem forte. Difícil que eu sei que está congelada no meu inconsciente, porque ela já tinha vindo algumas vezes, mas na hora que eu fui trabalhar o processo, eu voltei para aquele episódio, e o desespero, eu queria quebrar a clínica toda, né, queria meu filho de volta, e não tinha mais como, não tinha mais jeito. Olha, a mesma mensagem do danado do celular, quando eu o vi preto e branco, eu olhava: "Não tem mais jeito". Então, não tem mais saída, embora seja ilusão, mas aquela ilusão me volta a um pânico, a um sintoma que foi muito difícil e que aconteceu lá atrás, e que sem perceber eu estou em regressão, né. Então nós trabalhamos ali o desbloqueio da energia e, como um passe de mágica, que não é mágica, aí eu comecei a melhorar, tá. Então, assim, são manobras terapêuticas que trabalham com a energia no corpo e que precisam ser feitas com muito cuidado, né, no sentido de você ter o conhecimento, mas nós estamos aprendendo e desenvolvendo isso, de modo que, por exemplo, eu posso fazer isso até sozinha, né, mas óbvio, quando eu estou pronta, quando eu estou preparada, se não, precisa-se de um amparo, de um apoio. Veja que nessa situação era uma energia de pânico tão grande que eu, pedi ajuda, né, eu digo: "Ó, vem cá, não vou fazer sozinha não, vem comigo". Então, na hora que nós vamos trabalhando esse nível de consciência, eu vou desbloqueando eventos traumáticos no nível, do corpo, e aí os sintomas podem começar verdadeiramente a ser diluídos. Então veja, é um medo decorrente de um transtorno psicológico, um transtorno pós-traumático, né. Então, aquele evento, deixou um trauma, e esse trauma continua a atuar na minha vida e continuará na vida de todos aqueles que não tiverem a oportunidade de trabalhar profundamente. Então veja, gente, é claro que eu não estava em pânico com o celular, era meu interior dizendo: "Vai, vai, trabalha, libera essa energia", porque os nossos medos são muitos, eles vão se tornando fobias, eles vão se tornando, projeções da nossa insegurança, né, eu começo a ficar supersticioso,
eu começo a ter medo de tudo. Aquilo ali são sinais dessa nossa insegurança psicológica, porque nós não somos educados a trabalhar e a identificar os nossos medos. Então, esse é o convite dessa videoaula, tá? Vou parando por aqui, porque agora nós vamos detalhar um pouco mais essa estrada. Então, essas aulas iniciais têm esse objetivo, que a gente olhe que a gente não foi educado ainda, tá? Mas que a gente pode sair da prisão. Que é a prisão, Mirella? Esse sintoma que eu acabei de descrever para vocês, né? Do sofrimento psicológico, por exemplo, que eu entro nesse exemplo, teriam outros, tá? Eu digo sempre para os meus alunos, né? O processo todo que eu trago para vocês, gente, é sempre trabalhado com muito amor, tanto nos meus processos como dos meus alunos e como das pessoas que eu acompanho. Então, são experiências que a gente vai trabalhando no Mirella, e para que eu preciso ser educado para isso? Porque se eu não fosse educada, gente, para perceber que aquele sintoma, na verdade, era um pedido de cura, eu ia num psiquiatra, começava só a tomar remédio para não ter mais o pânico. Por quê? Porque é desesperador, é assustador. Então, eu quero uma cura, que me ajude de alguma forma. Então, veja, nada contra o tratamento, né, com os métodos, com os psicofármacos, mas eles sozinhos podem ter um efeito apenas superficial, tá? Então, nós podemos aprender a trabalhar e a ganhar confiança, não só nós, mas também, né, os profissionais da saúde mental podem aprofundar esses conhecimentos. Então, nós hoje somos convidados a isso, a educar para identificar esses medos e para começar a ver, opa, tem saída. Se eu estou adoecido, se eu estou estressado, se eu estou tendo reações violentas, se eu estou tendo reações de tristeza, calma, é só alguma coisa que está desorganizando e que você não conseguiu ainda perceber. Pode estar te desorganizando há anos, como no meu caso, né? Ou há décadas, melhor dizendo, como no meu caso. E nós temos também as questões transpessoais, ou seja, de antes do nosso nascimento. Mas é claro que isso é assunto para uma outra videoaula, tá? Pensem sobre essa linha, sobre essa energia, para que a gente possa sair, né, do medo, onde nós estamos presos, acorrentados, para que a gente possa começar a caminhar para a libertação, tá bom? Então é isso, por hoje é só. Beijos e até a nossa próxima videoaula.